Nós estamos estudando faz um tempo sobre os fundamentos da vida cristã, os fundamentos do caminho com Deus. Nós vimos do capítulo 1 até o 11, vou colocar assim, a base teórica, fundamentação teórica, aquilo que é Deus, como Deus age, a soberania de Deus, o amor de Deus, o tratamento de Deus, a presença de Deus, o controle de Deus. Nós fomos observando isso em Gênesis, observamos a queda, a depravação do homem, a perdição, as consequências do pecado, a tristeza, o sofrimento entrando na terra. Nós fomos observando como é difícil concatenar as duas coisas, viver nesse mundo com o pecado e viver com Deus. E aí no capítulo 12 de Gênesis, a gente começa a ver um exemplo de alguém que é chamado por Deus para viver pela fé, a experiência de caminhar com Deus, tendo um coração que peca, mas um coração que ama a Deus, vivendo numa terra que é pecaminosa, mas andando em direção ao céu. De repente a gente abre a Bíblia e vê que é possível, mesmo sendo pecador e mesmo estando num mundo trágico, é possível caminhar com Deus aqui e agora, em qualquer situação. Então Gênesis 12 é a história de Abrão, que se transforma em Abraão, o pai exaltado, que se transforma no pai de multidão. É a história de Sarai, essa que é uma princesa, que se torna uma mulher de Deus, vira Sara. Nós vamos descobrindo então que Deus caminha conosco e que nós podemos e temos o privilégio de caminhar com Deus. Como é que você está nesse negócio, irmão, nesse assunto, nesse caminho com Deus? Você pode ver na sua história, rapaz, Deus tem estado ao meu lado. Você pode dizer, olha, eu tenho visto quanto Deus tem me estimulado, desafiado a mudar meus paradigmas, meu coração, a ser mais de Deus. Você também pode ver na sua história assim, quantos tropeços, quanta vergonha e dor, como consequência desse mundo caído e dos nossos próprios pecados. Se você é feito Abrão, um peregrino, que é chamado por Deus para viver para Deus, então você pode aproveitar a história bíblica e começar a dizer, rapaz, eu me reconheço nesse negócio, eu me vejo aqui e ali, eu posso sim aprender com os acertos e os erros desses homens lá, esses gigantes, que na verdade eram homens, feito eu e você. Abra por favor sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, do versículo 10 até o versículo 20, a gente vai ler os primeiros passos de Abraão, depois que chegou na terra. Na verdade, os passos dos descaminhos, os passos errados. A partir do versículo 10 até o versículo 20, nós vamos ler com bastante atenção. Diz assim a palavra: havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, veja só o texto, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e a elogiaram junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois,
jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Porque não me disseste que ela era tua mulher, e me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei. Veja só, por isso a tomei para ser minha mulher. Essa palavra mulher no original é esposa. Agora, pois, eis aí tua mulher, esposa. Toma e vai-te. Versículo 20. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no, a ele, a sua mulher e a tudo o que possuía. Vamos orar, irmãos. Ó Pai, essa palavra é tão rica, Senhor. Não dá para em poucos momentos a gente aprender tudo, mas aquilo que Tu queres, por favor, nos ensina. Aquilo que é de hoje, é para hoje. Contempla, Senhor, o nosso coração e vê, e nos ensina, por favor. Eu sou aqui fraco, Deus. Qual é a minha condição, Deus? Tu sabes. Eu peço ao Senhor misericórdia sobre mim, Pai, e também sobre os meus irmãos. O Senhor pode abrir o nosso coração e entendimento para a gente ouvir e ver, sair daqui alimentado com a Tua doce voz e Tua presença, Pai. Por favor, venha sobre nós aqui e nos abençoe, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Esses últimos domingos, especialmente domingo passado, nós começamos a ver que a gente às vezes é movido, impulsionado pelos problemas, pelas crises, pelas dificuldades. Semana passada nós estávamos observando isso, que Abraão não parou no lugar da adoração, mas continuou seguindo ao Negueb, que quer dizer terra seca, e por causa da fome ele foi parar no Egito. Ele foi em busca de segurança, de conforto. Afinal de contas, a terra não tinha como fornecer para ele o que era necessário. Essa dificuldade que ele chama aqui, o texto chama de grande fome, foi a grande potencializadora do descaminho. Vai-te embora. E ele foi impulsionado pela crise. Nós estamos vivendo um tempo de crise. Semana passada falamos sobre isso. Essa semana tivemos notícia, pelo menos assim, um pouco da notícia daquilo que é o tamanho da crise. Não há um bom prognóstico, não há uma perspectiva muito positiva. Alguns falam de maneira positiva que no final do ano que vem pode ser que a crise já esteja debelada. Esse negócio está nas mãos do Senhor, não está nas mãos dos homens. Mas o fato é que eu e você, vivendo nesse momento de arroxo, nesse momento onde os preços aumentam, o nosso salário vai diminuindo paulatinamente, à medida que a gente vai vivendo algum tipo de crise, também emocional, algum tipo de desconforto, às vezes nos relacionamentos, às vezes problemas que a gente vem carregando há tempo, e eles vão se avolumando, vai empurrando a gente para algum tipo de conforto, para algum lugar onde a gente se sinta mais seguro, como Abraão. A fé que a Bíblia diz para a gente ter em Deus, quando Deus nos chama para caminhar com Ele, a fé é um descanso no Senhor, é crer que Deus é de fato aquilo que os outros capítulos anunciaram. É o Deus que cria, é o Deus da providência, é o Deus soberano, é o Deus bom e é o Deus que tem uma aliança. Quando eu creio nesse Deus, eu posso descansar. Mesmo na crise, eu posso simplesmente orar e buscar mais de Deus e descansar meu coração ainda mais em Deus. Se eu não ousar ter experiência com Deus no momento da crise, se eu não aproveitar a crise para experimentar um Deus vivo e poderoso ao meu lado, o que é que eu vou fazer?
eu vou tentar uma sombra humana, eu vou tentar um recurso humano que me proteja, que me garanta, que me segure. E fazemos isso, às vezes deliberadamente. Nós dizemos, se formos para aquele lado, se formos para aquele outro, certamente a gente vai conseguir resolver essas pendangas, resolver essas questões. Semana tivemos o privilégio de estar sentado com alguns pastores daqui da região. O pastor Ricardo Agreste veio de Campinas para cá, nós pudemos sentar com ele, conversar, tirar algumas dúvidas, crescer na palavra. E a gente estava conversando sobre essa crise nas igrejas, como é que está afetando. Ele falando de tantas igrejas lá no Sudeste, que estão passando mesmo pela crise financeira. A crise chegou nas igrejas também. Estávamos conversando sobre isso, uma das pessoas deu testemunho, falando de uma igreja vizinha nossa aqui, uma igreja presbiteriana. Falou que a igreja lá tinha pelo menos três empresários que vieram trabalhar aqui em Recife por causa de swap, mas depois eles foram demitidos, eles perderam tudo, estão lá na igreja. De repente aquilo era uma parte da receita importante daquela igreja lá e acabou-se, porque eles não estão tirando de canto nenhum, eles estão sem emprego e vai afetando. O que é que o pastor deve fazer? O que é que você deve fazer quando chega a crise? Tem gente que está na igreja há tanto tempo, irmão, passa anos e anos, mas nunca descansa à sombra do Onipotente, nunca conhece o Deus real, porque vai o tempo todo, mesmo na igreja, mesmo no chamado evangelho, vai sempre se confiando na proteção dos homens, nos recursos da sua inteligência, na competência, naquilo que você pode fazer. Veja Abraão, ele passou do lugar da adoração, ele passou do lugar que Deus tinha dito, é aqui, Abraão. E diz o texto que ele foi para o Egito, diz o texto literalmente para aí ficar. A intenção de Abraão é, eu vou para aquele lugar, porque aquele lugar me traz sossego, aquele lugar me traz garantia, ali eu sei que já estou bem, eu já vou estar bem, ali tem providência humana, ali tem recursos humanos, ali vai ter o que é necessário para mim, pelos homens. Essa troca evidencia a falta de fé, evidencia a falta de experiência com Deus. Nós não estamos falando aqui de um Zé Mané, estamos falando de Abrão. Esse homem vai ser chamado na Bíblia de o pai da fé, é o nosso exemplo. Ele serve como referência de como se caminha com fé, e mostra para nós que a gente precisa decidir ter fé, não apenas como um recurso que Deus nos deu, mas como um recurso que é para ser prático, que é para ser experimentado. Deus nos deu a fé, não simplesmente para a gente saber, mas para na hora que a gente é apertado, imprensado, a gente descansar. O que temos feito? Temos orado, irmãos. Eu lhe pergunto de verdade, você tem se debruçado à sombra do Altíssimo? Você tem descansado na sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso, Onipotente Deus? Você tem se firmado naquele que é o suficiente para você? Ou ele não é suficiente na hora da crise? Ou ele não é o grande guardador na hora da crise? Tanta gente que passa anos dentro da igreja, ouvem sermões, estudam livros, às vezes se tornam professores e até pastores, mas quando chega na hora da crise, em vez de se abraçarem com Deus, em vez de clamarem a Deus, em vez de se humilharem diante de Deus, em vez de buscarem a Deus ainda com maior afinco, simplesmente abandonam a fé e vão se fiar nos seus próprios méritos, vão se fiar nas garras ou nas mãos de homens que não tem nada da providência de Deus para nos suster. Deus está nos chamando nesse momento, nesse tempo, para crer. Em vez de a gente ir para o Egito, crer. Veja só,
qual é a sua crise? Qual é a sua luta? Às vezes a luta não é nem contra problema financeiro, nem é contra alguma coisa que os outros estão fazendo. Às vezes é uma luta desgraçada contra a gente mesmo. A gente fala assim: rapaz, não tem jeito, eu sempre caio, eu sempre tropeço, eu sempre sou incompetente, eu sempre nunca consigo, então eu não tenho jeito. Está na hora de descansar, irmão. Está na hora de chegar e dizer: Deus é suficiente para mim. Eu posso adorá-lo porque Ele é grande o suficiente para mim. Eu posso descansar no Senhor porque Ele é suficiente para mim. Se não descansarmos, se ficarmos simplesmente acuados diante da luta, o que vamos fazer? Nós vamos para o Egito. Alguma coisa vai precisar nos garantir, nos distrair, nos dar prazer, porque afinal de contas não está dando para descansar no Senhor. Abraão fez isso, e quando ele fez isso, ele expõe a sua família. Eu comecei falando isso semana passada, e agora a gente tem um tempinho para falar sobre isso. O texto diz que quando eles estavam chegando ao Egito, na verdade eles estavam às portas do Egito, quando acontece um monólogo. Abraão não conversa com a sua esposa. A crise chegou na casa deles, a crise chegou na vida deles, mas eles não têm nenhum momento para conversar, para se definirem como um só. Eles estão caminhando, e o texto diz que Sara está vindo a reboque, porque quando chegam na beira, na entrada do Egito, então Abraão chega para Sara e fala: olha só, eu estava aqui pensando, tu és muito bonita. Quando você chegar lá, os caras vão me matar, porque eles vão querer possuir você. Então vamos fazer o seguinte: você disse que é minha irmã. Eu não quero entrar aqui no mérito dessa mentira, ou dessa omissão, ou dessa meia-verdade. Eu sei lá que palavra dizer a respeito disso. Ela é, em parte, ela é irmã de Abraão. Por outro lado, ela é esposa. Há um erro, está claro, há um erro. Abraão está com medo, Abraão está desconfiado, ele não está conseguindo se garantir em Deus, e ele vai se garantir na mulher. Homens, quando nós não conseguimos descansar no Senhor, o que fazemos? Nós às vezes usamos as qualidades da mulher, as competências da mulher, sejam elas beleza, ou seja algum tipo de traquejo, algum tipo de sofisticação que a mulher tem, algum tipo de competência, de confidência, de ideias que a mulher tem, e a gente simplesmente se aninha debaixo dela, quando deveria ser o contrário, chamá-la para se aninhar debaixo de nós. Quantos homens têm desgraçado a vida por causa da falta de fé? E muitas vezes o homem, quando está assim pequenininho diante dos embates da vida, sem se sentir capaz de lutar a luta do dia a dia, quantas vezes ele pega a mulher como recurso, não pega a mulher como uma bênção em providência do Senhor, mas como um recurso para lhe amparar, para lhe proteger, como se ele fosse o filhinho da mamãe ainda, e não como se ele fosse o líder da casa. Abraão não senta para conversar, ele é o típico machão nordestino. Ele simplesmente diz para a mulher assim: olha, é assim que vai ser. Mas o que ele está fazendo é um ato de covardia. A mulher está sendo desprestigiada. O texto diz para nós, já perto do final, que Faraó, depois de ter sofrido a punição do Senhor, Faraó chega para Abraão e diz assim: que foi isso que você fez comigo, rapaz? Como é que você tem coragem de fazer um negócio desse? Você disse que ela era sua irmã, eu a peguei e a tomei. Veja, o texto diz: tomei para ser minha esposa. Irmão, preste atenção, porque se foram a vias de fato, se houve ou se não houve relação, o fato é que a gente não pode afirmar categoricamente. O texto deixa assim para a gente pensar.
Alguns teólogos falam de jeito nenhum que Faraó possuiu Sara, afinal de contas, Deus era o Deus que estava suficiente protegendo, e talvez de fato Faraó não tenha possuído Sara. Outros teólogos falam assim: isso é o erro crasso de um homem que não confia em Deus, e ao não confiar em Deus, ele expõe a sua esposa, e talvez Deus deixou que ele fosse traído por causa dessa falta de fé. Eu não sei se ele foi traído, se ele não foi, mas eu vou chamar isso de uma traição soft, light. Afinal de contas, ela vai para o harém, ela vai participar lá da casa de Faraó, e vai ser chamada por Faraó como sua esposa. Para mim isso já é traição. Se houve ou se não houve cama, isso é outra coisa, mas já houve traição. Perceba, irmãos, quando homens feito eu e você não conseguimos ter fé, não conseguimos descansar no Senhor, nos abraçar com o Senhor, esperar no Senhor, crer no Senhor, quando a ansiedade toma conta, quando o sufoco toma conta, quando a gente começa a se sentir pequeno, diminuído, e quantos de nós têm se sentido assim continuamente? Há uma série de coisas que estão rodando sobre nós, que nós não temos como dominá-las. Nós não temos como simplesmente resolver uma série de situações com as quais nós temos que lidar todos os dias, e elas estão confrontando a gente, e a gente está se sentindo diminuído por elas. E quando eu e você, por causa do medo da vida, por causa dos embates, das lutas com as quais nós não temos o que resolver, o que responder, quando eu e você começamos a destratar a nossa esposa, começamos a diminuí-la, em vez da gente amá-la, guardá-la, protegê-la, a gente simplesmente expõe ela. Quando começamos a fazer isso com a nossa esposa, está perto de acontecer um desastre, está perto de acontecer um adultério, está perto de acontecer algum nível de traição no coração. A mulher, diz a palavra, ela foi feita para ser amada. Lá em Efésios capítulo 5 fala que nesse relacionamento marido e mulher, o homem deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. É o amor que ratifica esse relacionamento conjugal. A mulher, portanto, foi feita para ser amada. E quando a mulher está desconfiada de que não é amada, que ela é simplesmente manipulada e usada para o homem se sentir protegido, quando se invertem os papéis e a mulher é posta numa posição de desconforto, como se ela fosse a protetora e a guardadora do homem, essa situação gera várias crises emocionais no coração da mulher, que pode levá-la, não necessariamente a levará, mas pode levá-la ao adultério. Quantas mulheres começam a questionar a validade daquele relacionamento? Quantas mulheres começam de fato a pensar assim: rapaz, isso aqui é um banana, isso aqui é um homem que não vale de nada. Quantas mulheres, quando estão assim colocadas nessa posição desconfortável, elas começam a dar ouvidos a outros homens galanteadores que tentam por vários meios simplesmente subverter aquele casamento. Preste atenção, irmão, porque a fé, caminho com Deus, é que põe você de pé, é que guarda a sua entrada e a sua saída, é que faz você ser um homem valoroso dentro de casa, é que faz você abençoar a sua esposa, protegê-la e amá-la. Quando você negligencia a sua fé, você de certa forma expõe a sua família. Abraão expôs Sara. Isso é terrível, isso é horrível. Mas se a gente olhar para o outro lado, a gente vai ver Sara. Sara foi levada para o harém de Faraó. Sara não teve direito de resposta, já está exposta, já está sofrendo, mas ela recebe um tratamento de rainha, de princesa. Ela está vivendo aquela vida que é a vida que muita mulher gostaria de ter. Ela tem do bom e do melhor, todos os tratamentos de beleza, sofisticado. Ela tem os banhos aromáticos, os perfumes melhores, a maquiagem melhor que tem, as massagens melhores que tem, a sauna, a banheira, aquele negócio todo de toda a riqueza e luxo e todo o conforto
que se podia ter naquela fase da história da humanidade. Ela está vivendo, do ponto de vista do conforto, os melhores dias da sua vida. Abraão nunca teria a sofisticação que o Egito tinha para dar para Sara. Perceba como é perigoso esse negócio. Sara parece que está progredindo. Talvez Abraão pudesse pensar assim: rapaz, deu certo, afinal de contas a minha mulher está vivendo melhor, agora ela está vivendo mais confortável, agora ela está vivendo num progresso, agora ela está ganhando o que ela merece. Por outro lado, parece que para Abraão também houve progresso. Enquanto Sara está lá no harém, vivendo o conforto de toda aquela logística egípcia, Abraão está enriquecendo. O texto diz que ele ganhou rebanho, ganhou ovelhas, ganhou bois, ele ganhou jumentos, ele ganhou camelos, ganhou jumentas, ganhou escravos e escravas. Irmãos, parece que ele está enriquecendo no meio do Egito. O texto diz que era por causa de Sara que ele ficava cada vez mais rico. É como se a história estivesse mostrando para a gente que de repente a situação da vida só parece que melhorou. Eles abandonaram o caminho com Deus e a fé, e os recursos começaram a chegar. Se eles fossem adeptos da teologia da prosperidade, alguém ia dizer assim: rapaz, Deus está abençoando muito. Parece que Deus está abençoando, afinal de contas, Sara está vivendo uma vida muito melhor. E por outro lado, Abraão está enriquecendo muito. Afinal de contas, isso é a bênção de Deus ou não é? Eu posso dizer com toda certeza: não é bênção de Deus. Isso é fruto do pecado. Isso distancia ainda mais eles. Talvez Abraão se sentiu acuado por causa da pressão da vida. Preste atenção, irmão, porque às vezes essas situações acontecem, o homem vai se sentindo acuado, as tensões, as crises, às vezes a mulher não ajuda. Eu não sei se Sara ajudava ou se não ajudava, mas às vezes a mulher é justamente a protagonista desse acuamento do homem. A mulher é aquela que pressiona, em vez de ser aquela que ajuda, em vez de ser aquela que compreende, que ora, que abençoa, que vive pela fé. Muitas vezes a mulher é aquela que vai e pressiona o homem, coloca o homem como se estivesse no canto da parede, dizendo assim: vai, reage, afinal de contas tu é o líder, tem que fazer alguma coisa, vai homem, e o homem está se sentindo acuado, está se sentindo muitas vezes como uma fera que é colocada assim no canto. Ele vai sair para agredir. Às vezes o homem agride mesmo, agride com palavras, fala palavras chulas, palavras que magoam. Às vezes o homem agride mesmo, ele sai de casa, ele vai buscar outra mulher. Às vezes o homem agride mesmo, ele vai procurar algum vício, ele vai procurar o álcool, ele vai procurar alguma coisa que lhe satisfaça, pornografia, ele vai procurar alguma coisa que lhe ponha como um guerreiro de novo, como um grande homem de novo. Afinal de contas, ele está pressionado na vida. E parece até ilógico, mas às vezes o cara que, por exemplo, vai beber, ou o cara que vai jogar, é uma fuga. Mas enquanto ele bebe, ele joga, enquanto ele vê lá os sites pornográficos, ele é o maioral, ele é o dono do nariz dele, ele não dá satisfação a ninguém, é ele que está fazendo. Está acuado. Enquanto ele está acuado, enquanto ele não tiver fé para se levantar, ele vai desgraçando a sua família. Abraão está desgraçando Sara, mas aparentemente parece que a riqueza, a pompa, o conforto está chegando dentro de casa. Quanto engano do diabo acontece, irmãos, quando a gente resolve simplesmente não caminhar pela fé. A gente vai simplesmente trocando aquilo que é de Deus por aquilo que é dos homens. E à medida que as coisas vão chegando, o conforto vai se avizinhando, que as soluções vão sendo dadas, ainda que a gente continue lá acuado no canto, ainda que a gente continue debaixo de vícios, ainda que a gente pareça progredir diante dos homens, o fato é que a nossa alma está estragada, a nossa casa está sendo pervertida, está sendo uma grande ruína. Talvez esse casamento entre em colapso. Precisamos aprender a caminhar pela fé, não caminhar pela crise,
impulsionado pela crise, impulsionado pela pressão, impulsionado pela urgência que vai se abatendo sobre nós, vai forçando a gente. Tem tanta mulher que não é auxiliadora, é uma criticadora, é uma mulher difícil, dura, ranhenta, que só causa mal, não consegue orar pelo marido, não consegue esperar pelo marido, não consegue abençoar o marido, ela só consegue ver o que não presta, o que não serve, o quanto ela é incompetente, o quanto ele é fraco, o quanto ele não consegue. Veja por favor o texto lá de Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 1 a 6. Mulheres, temos um exemplo, e o exemplo é Sara. 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Veja o exemplo que a palavra propõe. 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 1 até o 6. Veja que exemplo maravilhoso a Bíblia diz, para mulheres serem mulheres de Deus. Fala assim: mulheres, sede vós igualmente submissas aos vossos próprios maridos, para que, se algum deles ainda não obedecem à palavra, sejam ganhos, sem palavra alguma, por meio do procedimento de suas esposas, ao observarem os vossos honestos comportamentos cheios de temor. Por favor, mulher, não seja o adorno das esposas o que é exterior. Por favor, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, o aparato de vestuário. Seja, porém, o coração, o homem interior do coração, unido ao incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres. Veja só, as santas mulheres se ataviaram dessas mulheres, desse jeito, porque elas esperavam em Deus, estando submissas a seus próprios maridos. Versículo 6. Como fazia quem? Como fazia quem, irmãs? Sara. Como fazia Sara, que obedeceu a quem? A Abraão. E obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. O exemplo que é dado para nós, irmãos, de mulher é Sara. Veja só, me parece então que não foi Sara a protagonista dessa pressão sobre Abraão. Me parece então que o grande protagonista foi o próprio coração ansioso de Abraão. Mas a Bíblia dá um testemunho para mim e para você a respeito do que é uma mulher de Deus. Eu percebo claramente que isso danificou o coração de Sara. Eu duvido que Sara tenha se sentido bem e confortável sendo negligenciada pelo seu marido. Eu duvido que qualquer mulher se sinta bem e abençoada à medida que o homem usa ela como proteção e escudo. Eu duvido que qualquer relacionamento seja muito bom e agradável quando eles na verdade não conseguem comungar, dialogar e resolver os problemas entre si. Eu duvido que esse casamento vai bem. Afinal de contas, Abraão expôs a sua mulher, entregou a sua mulher ao adultério, entregou a sua mulher para se dar bem. Essa mágoa deve ter ficado no coração de Sara. Essa tristeza deve ter perturbado lá dentro. Acontece que Sara também é uma mulher de fé. Sara não vive pela fé por causa de Abraão, ela vive pela fé porque ela é uma mulher de fé. O texto lá de Gênesis capítulo 18, versículo 12 diz que quando ela recebeu a notícia de que ela seria mãe, ela riu-se, ela não conseguiu acreditar, afinal de contas a menstruação já tinha acabado, ela não tinha mais como conceber, ela já era estéril e não tinha mais nenhum tipo de ovulação. Como é que essa mulher vai se tornar mãe? Na hora que ela se riu, então a palavra diz que ela chamou Abraão de Senhor. Ela
aprendeu não apenas a perdoar, ela aprendeu a comungar, ela aprendeu a caminhar no Senhor. Mesmo tendo um marido que lhe faltava, um marido que não lhe liderava, um marido que não lhe abençoava, ela conseguia caminhar com o Senhor. Mulheres, Deus chama você a caminhar com o Senhor, a sua grande assistência, o grande Deus sendo o seu Deus. Diz o texto de Pedro, preste atenção, porque às vezes a gente, até os homens impulsionam isso nas mulheres. Às vezes as mulheres estão o tempo todo só preocupadas com o adereço exterior, com as roupas, com as maquiagens, com as joias, com os perfumes, com os tratamentos de beleza, com o embelezamento simplesmente estético, físico, para que os outros vejam. Deus diz, isso não é o mais importante. Observem o exemplo de Sara, ela é lindíssima, ela vai para um harém, ela pode ter os tratamentos mais sofisticados de todos, ela pode ser o grande exemplo de Miss Universo. Essa mulher tinha tudo para ser a atriz hollywoodiana, ela poderia ser a Angelina Jolie dos nossos dias. Mas o texto diz, ela cuidava do coração, do homem interior do coração. Quantas mulheres têm os seus lares totalmente prejudicados porque elas cuidam de tudo que é estético? Elas cuidam das mesas, elas cuidam das cadeiras, elas cuidam dos móveis, elas cuidam de beleza exterior, elas são impecáveis, mas elas não cuidam do coração. Elas não sabem perdoar a mágoa, elas não sabem perdoar e dar de novo a face, elas não sabem seguir uma segunda milha, elas não sabem simplesmente abraçar e acolher, elas não sabem simplesmente se submeter. Quantas mulheres, como tolas, têm destruído as suas próprias casas com as suas mãos? A Bíblia diz então para as mulheres, vocês são filhas de Sara. Vocês têm um exemplo paradigmático tremendo. Essa mulher não viveu os melhores dias. Essa mulher tinha um homem que tinha problemas, um homem que não a abençoava tanto quanto deveria abençoar. Mas ela aprende a caminhar pela fé, e ela cuida e trata do coração. Estava falando pela manhã, e não faço questão de dizer isso. Mulher foi feita por Deus como sendo a primazia da criação. A coisa mais perfeita da criação foi a mulher. E eu não falo isso porque eu sou homem, eu falo isso porque a Bíblia é quem coloca isso. A Bíblia diz que os homens, lá em 1 Coríntios fala, os homens foram feitos coroa da criação. A coisa mais bela da criação foram os homens, mas depois a Bíblia diz que a coroa dos homens é a mulher. A maneira como a mulher foi feita, ela foi feita distinta de todos os demais itens da criação. O homem foi feito do barro da terra, e diz o texto que os animais também foram feitos do barro da terra. Mas a mulher foi feita, se tirando uma parte do homem, ela foi feita excelente. A mulher com certeza é a obra-prima da criação. Mas é uma disfunção, é uma coisa contra a mulher quando coloca a mulher no governo, quando coloca a mulher na liderança. Isso simplesmente embrutece, perverte, destrói aquilo que está na alma, no âmago da mulher. Dentro de um casamento, mulheres que assumem a liderança. Dentro de um casamento, mulheres que olham para os seus maridos como sendo menores, como sendo fracassados, como sendo impotentes. Isso desgraça um casamento. Capítulo 3, versículo 7 de 1 Pedro faz questão de dizer para mim e para você que a mulher é mais frágil e os homens são mais fortes. Conquanto na nossa realidade, na prática, a gente muitas vezes vê a mulher sendo perseverante, sendo uma lutadora, sendo mais forte, sendo aguerrida, e os homens muitas vezes sendo meninos, fracotes, muitas vezes largam e abandonam o barco. Nós temos visto exemplo sobre exemplo a respeito disso, mas a Bíblia apresenta para mim e para você o quadro real. Mesmo que a realidade desminta, o que a Bíblia apresenta para mim e para você é o quadro real. Mulheres de Deus, elas caminham com Deus. Mulheres com Deus aprendem a serem submissas. Mulheres de Deus aprendem a guardar o coração. Quantas mágoas precisam ser largadas?
Quantas tristezas precisam ser colocadas em soluço e choro diante do Rei da Glória? Quanta coisa precisa ser deixada de lado, essas picuinhas que as mulheres muitas vezes ficam lá na beira do travesseiro falando, questionando, reclamando, mulheres que expõem os seus maridos, expõem os maridos aos filhos, fica falando mal dos maridos aos seus filhos, diz: esse homem não presta, esse homem está fazendo isso, você viu o que é que seu pai fez, você viu, isso não é comportamento, isso aí é uma praga, isso não presta. Mulheres que ficam expondo os seus maridos aos seus parentes e familiares, fica falando para A, para B, para a tia, para a prima, para a sobrinha, para o irmão, para a irmã, fica falando, aquilo é um banana, aquilo é um isso, aquilo é aquilo, e fica colocando e denegrindo e depreciando. Mulheres que depreciam seus maridos na igreja, vai falar para uma amiga: eu estou desabafando, eu queria falar para uma amiga, eu queria que você orasse por mim, e não aprendem a tratar o coração, não sabem perdoar, não sabem lançar fora a mágoa, vem carregando, vem carregando, vem carregando. O texto de 1 Pedro diz: para elas aprenderem com Sara, que por modo digno, pelo seu justo comportamento, elas alcançaram seus maridos. Veja Abraão, irmãos, nós estamos falando de um gigante da fé, nós estamos falando de um pai da fé, que tropeçou, que se desencaminhou, que não consultou sua esposa, que expôs sua esposa, que colocou a família toda numa posição perigosa. Veja, irmãos, Sara é um grande exemplo. Sara aprende a perdoar, guarda o coração e aprende a perdoar. Mulher, você que está me ouvindo aqui, não quero nem estou perguntando se você é casada ou não é casada, você talvez nem seja. Como é que você guarda seu coração? O que é que você faz quando a crise chega? Quando você se sente insegura? Quando você se sente desguarnecida, desprotegida, mal amada, mal querida? O que é que você faz, mulher? Quando você sente que as coisas não vão bem, o que é que você faz? Você parte para agredir? Você pressiona e acoa seu marido, coloca ele contra a parede e diz assim: miserável, miserável, vê se sai alguma coisa boa daí. Ou você, pelo seu honesto procedimento, comportamento de uma mulher de Deus, com um coração sadio e com um grande temor do Senhor em oração, você espera no Deus da sua salvação, que há de abençoar o seu marido. Será que é possível? Será que tem jeito? Tem. Sara é exemplo disso. Abraão se torna mesmo pai da fé. Ele já era, mas ele ainda não sabia como é que um pai da fé era. Ele está descobrindo no caminho. Abraão se torna um grande exemplo. Ele está pronto para sacrificar o filho lá no capítulo 22. Mas aqui, nesse capítulo 12, 25 anos de distância, melhor, 37 anos de distância daquele episódio lá do capítulo 22, ainda tendo que viver 37 anos de experiência com Deus, Abraão ainda é um menino na fé, e ainda se comporta como um menino na fé. E a mulher sábia edifica a sua casa. O texto diz que Deus sabota os planos de Abraão. Eu gosto de Deus porque Deus é assim. Deus sabe o que é melhor para mim. Isso me dá muita garantia, muita segurança de que a fidelidade do Senhor não é comprometida com os meus desejos. A fidelidade do Senhor é comprometida com o meu bem-estar.
Deus está mais comprometido comigo do que eu estou comigo. Deus sabe exatamente o que é bom para mim. É por isso que Deus não tem vergonha nenhuma de sabotar os meus projetos. Os projetos que parecem que estão me abençoando, como esse projeto de Abraão. Ele fugiu para o Egito e parece que a vida está dando certo. Sara está bem e ele está melhor ainda. Os negócios estão crescendo, está tudo progredindo. E Deus sabe o que de fato é melhor. Deus faz uma intervenção na casa de Faraó. Deus pune Faraó. Faraó fica agressivo. Faraó manda Abraão correr daquela terra. Sai, praga, o que é que tu viesse trazer para cá? Vai-te embora. Manda oficiais serem colocados até ele sair da terra. Ele é deportado literalmente. Mas isso é plano de Deus, irmãos. Abraão foi para um lugar que não era o lugar dele. Deus sabe como nos proteger, inclusive de nós mesmos. Deus é o Deus que sabota planos de perversão, sabota planos autossuficientes, sabota planos que abstêm, que coloca Deus de fora. Ele sabe muito bem como quebrar aquilo que a gente organizou tão bem organizado para a gente se dar bem. Ele sabe como dizer assim: isso aqui não vai dar certo não, quebra, eu não quero não. Amém ou não, irmão? É ou não é? Eu e você precisamos olhar para um Deus e dizer: Deus, se tem alguma coisa que foi construído no meu medo, foi construído na minha angústia, foi construído na minha competência, mas que coloca o Senhor para fora, pode quebrar, Deus. Pode quebrar, pode me expulsar de qualquer lugar, pode me tirar de qualquer canto. Afinal de contas, se não serve ao Senhor, não serve para mim. Deus ama você. Ele faz todas as coisas cooperarem para o seu bem. Desde quando você ama a Deus, desde quando você é chamado segundo o propósito de Deus, de ser conforme a imagem do seu Filho, de ser santo, de ser predestinado para serem conforme a imagem do seu Filho. Veja, Deus não se perde. Esse caminho do homem com Deus parece que tem mais a ver de Deus com o homem do que o homem com Deus. Veja, Deus que está providenciando na crise, está providenciando um encontro com Abraão, para fazê-lo ver de volta Deus, e não ver a pompa que ele está ganhando, os recursos que ele está ganhando, vendo a sua mulher se perdendo dele, se tornando uma estranha, se tornando uma mulher cheia de aparato exterior, mas longe dele. Veja, Deus comprometido com a família, comprometido em fazer dar certo, comprometido em arrancar as mágoas, comprometido em arrancar as distâncias, comprometido em fazer aquilo que disfunciona dentro de casa ser quebrado. Às vezes eu e você temos muita coisa para fazer, talvez trabalho demais, você está precisando pagar as contas do apartamento, precisando pagar contas de uma série de coisas, do carro, de um projeto, de um plano de estudo, de tanta coisa que a gente vai criando, e aí você diz: eu tenho que trabalhar mais, a minha esposa tem que trabalhar também, tem que trabalhar assim, tem que trabalhar, e vocês estão distantes um do outro. Você entregou a sua esposa ao mercado de trabalho, você se entregou ao mercado de trabalho, vocês não conseguem se ver, se comunicar, não tem tempo, não tem horário, não tem vida, não tem absolutamente nada. Deus sabe qual é a hora de lhe tirar do emprego. Deus sabe qual é a hora de tirar a sua esposa do emprego. Deus sabe o que é que está desarticulando vocês, o que está fazendo vocês serem disfuncionais. Deus sabe o que é que distancia vocês. Veja, irmãos, como Deus intervém com sabedoria. Veja como Deus sabe fazer quebrar o mais forte, Ele quebra Faraó. Veja como Deus sabe o que fazer na hora da nossa urgência, na hora da nossa rebeldia, na hora da nossa crise. Veja que Deus sabe o que fazer. Talvez se a gente estivesse entrevistando Abraão, como foi a sua história? Conta aí pra gente. Faz de conta que Abraão é o nosso avô. Vovô, fala aí, como é que foi aquela história? Talvez Abraão desavisadamente contasse a sua história com Goga, dizendo assim: rapaz, você não sabe, estava uma fome tão grande, a gente foi lá para o Egito. Rapaz, não é que a gente se deu bem lá, a sua avó, rapaz, ficou uma mulher mais linda do que nunca, e eu comecei a enriquecer. Vê só como são os planos de Deus de providência e de conquista, a gente só ficou mais rico e mais bonito.
E os netos talvez dissessem: rapaz, isso é que é Deus. Agora veja Deus iluminando o coração de Moisés, mostrando para Moisés como de fato a história aconteceu. Não tem beleza nenhuma. Aquilo ali foi um caminho perdido, aquilo foi um distanciamento de Deus. Não tem nada dessas belezas. Mas tem Deus, o Deus que intervém, o Deus que desce. Ele desceu no dilúvio, ele desceu na Torre de Babel, agora ele desceu na casa de Abraão. Será que o Deus do universo, será que o Deus que rege os oceanos, será que o Deus que rege as chuvas, será que Ele também é capaz de reger os nossos planos, irmãos, sim ou não? Seus planos, seus projetos, sua casa, sua história. Quando vamos descansar no Senhor? Quando vamos dizer: Senhor, eu só preciso de Ti, o que eu preciso é de Ti, Senhor. Quando vamos, irmãos, parar e aquietar a nossa alma, em vez de articular tanto, em vez de projetar tanto, em vez de lutar tanto, em vez de viver espizinhando e sendo espizinhado, quando é que a gente vai simplesmente buscar ao Senhor, se aquietar e saber que Ele é Deus? Quando vamos? Quando mulheres de Deus vão dizer: eu sou mulher, eu não sou uma máquina, eu não sou uma deusa, eu não sou rainha, eu sou mulher, eu sou submissa. Quando homens vão dizer: eu sou homem, eu sou líder, eu sou o responsável, eu tenho Deus como minha suficiência e garantia. Quando, irmãos, se houver alguma crise se avizinhando, ou mesmo já está dentro, eu penso que Deus está convidando a gente não para ir para o Egito, mas está convidando a gente a ter uma experiência real com Deus vivo. Provar e ver que Deus é bom, provar e ver que Ele é real, que Ele está aqui e quer nos abençoar. Deus está lhe chamando. A crise chegou, a luta é grande. Tem mágoa? Tem mais uma milha que vai precisar andar, já não aguenta mais. Tem que oferecer de novo o rosto para ser esbofeteado. Tem que de novo deixar que os outros pisem nas suas costas. Está na hora, irmão, da gente simplesmente descansar. Deus é suficiente para nós. Vamos orar. Queria convidar você a ficar de pé. Vamos orar, homens e mulheres. Vamos orar e clamar ao Senhor a sua assistência, a sua misericórdia. O pessoal do louvor vai vir para cá para nos dirigir. Ó Deus, tua Bíblia diz: tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a tua face, Deus? Deus, tu és o nosso alimento, Senhor. É o esteio, a garantia, a segurança é o Senhor. Debaixo das tuas asas eu encontro abrigo, à sombra do Onipotente eu descanso. Deus, vem ser o nosso Deus, Senhor. Vem nos resgatar. Vem de novo animar o nosso coração a te buscar, a estar contigo e saber que Deus é grande o suficiente para nós. Faz a nossa alma crer, Senhor, e caminhar na dependência do Senhor. Abençoa, Pai, lares que talvez estejam quase definhando, crises. Abençoa os meus irmãos, Pai, para viverem na crise a fé do Senhor, a provarem do Senhor e desfrutarem da tua bondade, Senhor. Abençoa cada um, Pai. Abençoa a mim, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor.